Boa noite, estamos aqui no nosso projeto ASAS, né? Que são as atividades sistêmicas abertas. Esse projeto tem como objetivo divulgar a diversidade das constelações no Brasil e no mundo. E hoje nós temos a nossa convidada especial, que é Suzane Rom, consteladora e coach sistêmica da Alemanha. Ela é certificada pela Deutsche Gestalt. Fala aí, Suzane, por favor. Deutsche Gesellschaft für Systemaufstellungen. Associação de Constelações Sistêmicas Alemã. E ela criou, né, sua própria proposta de constelação sistêmica, né, incorporando a teoria polivagal nas constelações familiares e outras técnicas de autorregulação e promoção da autoconsciência. Então, hoje, Suzane vai estar conversando com a gente, um brainstorm, com o seguinte tema: constelar para esquecer? Então, Suzane, bem-vinda ao nosso projeto Asas e tapete vermelho é seu. Boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Já participei uma vez como participante nesse ano, em julho, e acho que conheço já o Eduardo, que ele também participou. Muito obrigada. Eu falo um pouquinho de português, mas pode ser que se eu não trouxe as palavras, tenho que procurar uma palavra em inglês e a Flávia me vai ajudar. Sim, Eu sou, não sou somente associada da Associação Alemã, mas também encarregada dos assuntos internacionais. E por isso eu viajei esse ano ao Brasil, ao Peru e à Colômbia e me encontrei com colegas consteladores em cada país. Também no Brasil estava com Flávia, já fiz um pequeno workshop de meio-dia, perto de Campinas. E vou voltar o ano que vem à Colômbia e também ao Brasil. Hoje quero falar a vocês de um tema que eu acho interessante por nós consteladores, porque vem da ciência nova, tem uma mudança de paradigmas na ciência, e eu trouxe esses autores que vou apresentar por uma colega, uma alemã médica que está especializada no BATER, EFT, Emotional Freedom Technique. Não sei se vocês conhecem ou já ouviram algumas coisas. BATER, pontos acupuntura, que também é uma técnica corporal, mas se utiliza nos Estados Unidos e também na Alemanha como terapia inteira. E eu estou integrando essa técnica nas constelações. Essa mulher, Dr. Antonia Pfeiffer, ela escreveu um livro sobre que ela chama o livro Erinnerungsupdate, que é a memória, reconsolidação da memória emocional. E eu acho que é exatamente o que nós estamos fazendo por nossos clientes nas constelações, só com outro método. E o que eu acho interessante, ela se refere a um autor americano que se chama Bruce Ecker. E ele é psicoterapeuta e trabalha com uma terapia que se chama Coherence Therapy. Mas ele também escreveu um livro dizendo Unlocking the Emotional Brain. E ele dá como um quadro, o primeiro quadro unificador de terapias, explicando um pouquinho o que já se sabe da caixa preta do ser humano. E ele também investigou várias terapias nos Estados Unidos, não somente a sua maneira de trabalhar, mas outras. Ainda não as constelações,
Mas eu acho que na próxima edição deveria estar também o método das constelações. Eu vou compartilhar agora, porque eu fiz uma pequena apresentação para vocês e eu quero eu quero começar uma discussão com vocês. Quais seriam os aspectos na constelação que quadram muito bem nesse quadro, como uma pessoa pode esquecer uma memória emocional agravante? Porque é muitas vezes isso o que o cliente quer. O cliente não quer esquecer a história do evento na sua vida, mas ele quer perder esse vínculo de emoções e do estado físico também, que vem vinculado com essa memória. Então, eu vou compartilhar. Ok. Vocês podem ver a apresentação? Sim? Sim, Sim. eu estou vendo, sim. Tá. Então, uma chave bem pequenina abre uma porta muito pesada. É dizer que as coisas não devem ser muito difíceis e pesadas, mas podem ter um efeito positivo, mas se deve saber qual é essa chave. E esse é o livro, é só em inglês até agora. E esse livro é a segunda edição e foi publicado nesse ano, em abril. E essa análise empírica de terapeutas americanos e alemãos. Essa é a caixa preta, o ser humano. E na ciência médica, ou também na ciência geral, mas vem da medicina, esse é o modelo antigo de como funciona. Tem input, tem essa caixa que não sabemos o que é dentro, e tem o output. E em inglês, vocês sabem, todo mundo conhece os cães, os cachorros de Pavlov. É dizer, o input é um trigger, estímulo, e vem uma reação. Pero como se faz na pessoa, nesse caso foram cachorros, isso nunca se sabia. Mas a ciência está acercando-se a esse tema. E no mesmo era na área psicoterapêutica. É dizer, o cliente vem com essa memória emocional, a caixa preta, e tem uma sessão de terapia. E se essa sessão tem êxito, essa memória é reconsolidada. E in the best of the cases, No melhor dos casos, no melhor dos casos, menos emocional. É dizer que esse vínculo com o evento agravante é menos. E o mesmo como acontece nas constelações. Porque o cliente sai com uma perspectiva diferente. Então, no seu livro Unlocking the Emotional Brain, Bruce Ecker disse na sua hipótese que é uma teoria geral que se pode desbloquear a memória emocional do cliente. E é um quadro geral do processo interno sem definir qual é o processo terapêutico. E isso pode ser interessante por nós, porque nós podemos usar essa teoria, essa hipótese, para explicar o que acontece com o nosso método.
qual é uma memória emocional? Por Vilma Bucci, uma autora americana, psicanalista, foi criada a Multiple Code Teoria. É dizer que uma memória emocional consiste de várias coisas. É como uma rede de conexões. É dizer que não é somente o que aconteceu, sino também o que aconteceu no corpo da pessoa. Por exemplo, parálises. Você já não pode mover-se. Então, a frequência cardíaca baixa. E você tem essa impressão de já não poder mover-se. Todo esse estado está vinculado com o que se sentiu nesse momento. Se foi as temperaturas, as vozes, tudo isso é o conglomerado da memória emocional. É dizer, uma memória está vinculada com um certo sonido. Quando você escuta esse sonido, vai ativar toda a memória. E inconscientemente, nós estamos procurando outros sinais para saber se é exatamente essa situação que queremos evitar no futuro, porque era muito mal por nós ou não. Agora, desde o ano 2004, mesmo na ciência se sabe que a amígdala se pode esquecer. Antes se pensava, todos os práticos traumaterapêuticos disseram a amígdala, quando sabe uma vez uma coisa, então se a memória emocional é lá, já não vai esquecer. Então, agora sim sabemos. E Bruce Ecker disse que é um processo que consiste de 3 passos. Passo 1. Reativação do esquema emocional respondendo a uma determinada situação. Isso acontece quando o terapeuta pergunta ao cliente por que o cliente viu. Então, o cliente vai começar a relatar a história do evento, ou a história do que o seu comportamento está, quando surge um determinado comportamento que ele não pode parar. Então, esse diálogo leva consigo a reativação do esquema emocional. No segundo passo, o terapeuta introduz uma desproporção, uma defasagem, uma experiência de mismatch. Então, a visão do cliente, como é o mundo, é confrontada com outra visão do mundo. E eu acho que isso também acontece numa constelação. Porque numa constelação, o cliente olha, sente, ouve uma cena, a cena começa com a cena de origem, mas depois os representantes fazem outra coisa. Eles dão outras explicações. Eles interagem outra vez de maneira diferente. Então, essa é a defasagem do que o cliente espera, porque não é esperar, é atender, prever por sua experiência. Uhum. E essa defasagem é a experiência de mismatch. E o cliente, o ser humano parece induzir, e esse mismatch parece induzir no cérebro a sugestão do que a memória original é um erro de predição. E então o passo 3 é o que faz o terapeuta, mas também pode ser na constelação com as
interações dos representantes, guiados pelo facilitador, repetir de justapor o mismatch com a memória original. E isso desestabiliza a memória original e pode desfazer o vínculo entre o que é o seu, o que passou, e o que sinto. Então, por isso é que disse, não importa o método terapêutico, o coaching, o consulta, senão várias técnicas e métodos podem ser úteis para produzir este efeito. Então, a procura das emoções. Na investigação científica dos últimos anos, destaca-se que o ser humano sofre de tendências de atuar por memórias adversas emocionais que só falando delas não mudam nem desaparecem. Isso é a razão por que as técnicas corporais são surgindo por todas as partes, como Somatic Experiencing. Não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar disso. Sim. Porque todo mundo sabe agora que o corpo, se você não trabalha com o corpo, o êxito não vai ser contínuo. Senão pode ser que tem uma coisa como relieved, relaxar, Uhum. espontânea, mas o problema pode voltar. Mas se você quer ter um efeito contínuo, uma cessação de sintomas, tem que trabalhar com o corpo também. Uhum. Então, esses são os 3 passos. Memória reativada, mismatch justaposto e reconhecer o erro de previsão. E dessa maneira, o cérebro não esquece, senão desvincula a emoção com a história do evento, com a memória ao final. Essa é Elisa Feldman Barrett, uma psicóloga e neurocientista americana. Ela escreveu o livro How Emotions Are Made. E ela disse como uma criança aprende as emoções. Ao início, nem sabe falar. Então, o bebê só sabe o que quer e não quer. Então, isso é tudo. Ou gosto, não gosto. Ou preciso de alguma coisa, não sei porquê, mas eu procuro essa coisa, né? Então, o cérebro infantil começa a aprender quais são as situações agradáveis, quero mais, quais são as situações desagradáveis, quero menos. E o cérebro infantil destila instantâneo. É como um screenshot de uma situação com todas as sensações que tinha nesse momento, mas também a interocepção. É dizer, tenha fome, tenha frio. Tudo isso também, né? Ou tenha energia, não tenha energia. Então, tudo isso é como um screenshot, impressões de fora e também do estado do corpo, de aquele momento vivido, também da energia própria. E essa categorização sempre vem em relação com a atividade do coração, dos pulmões, do metabolismo, do sistema imunológico e outros sistemas internos, contribuindo ao orçamento do corpo. É dizer, tudo o que acontece no momento é como gravado como resumo multissensório e motor. Isso forma a proposição do bebê, da criança, que vai servir como predição por eventos futuros.
Então, quando eu grito, a mãe vem. E quando eu grito, a mãe vem e já não vou ter mais fome. Então, isso é ao início, mais fácil dito, como funcionamos. E aí começamos a falar e também a distinguir entre raiva, tristeza, medo. No início é só bom ou mal. Agora vem a teoria polivagal. A teoria polivagal também serve por nós como uma hipótese de três diferentes estados do nosso sistema nervoso. E também se reflete na constelação. O primeiro estado é o dorso vagal. É paralisia, está congelado. E esse estado do nervo vago é o mais velho que mesmo os nossos antepassados não humanos têm, reptilian. Então, os seres com exoskeleton, por eles, o método mais adequado de sobreviver no seu habitat era já não mover mais. Como se vocês pensam num crab, was heißt crab? Não, Cangrejo. Cangrejo? Ah, Cangrejo? caranguejo, sim, caranguejo. Caranguejo. Então, se você olha na água um caranguejo, melhor fazer para não ser Atacado. atacado é já não mover mais. Então, quando saíram os seres do oceano e começa a vida na Terra, e inclusivamente quando começaram mamíferos, o estado fuga e luta, o estado simpático do sistema nervoso era mais adequado para sobreviver. É essa reação mamífera no caso de ataque ou perigo. E o menos velho estado é o ventral vagal, também do nervo vagus. Mas o nervo vagus novo, que cresceu não no dorso, senão aqui. Então, esse estado de atividade permite de conectar-se com o seu grupo. É um estado não alerto para poder engajar socialmente. E é necessário por seres sociais como nós, porque aprendemos dos outros e vivemos em grupos. E mesmo o ser humano que precisa de tantos anos de ajuda da sua família, do nascer até poder viver independentemente, é muito importante. E nesse estado prosperamos juntos com autenticidade, tranquilidade, compaixão e força interna. Aqui vocês veem esse dilema. Nesse dilema sempre estamos. O estado dorso vagal é simpático, é o estado de sobreviver tomando distância, desconectando por estar em um lugar seguro. E o estado vago ventral é procurando a conexão. Então, numa constelação, a minha pergunta é se uma constelação sistêmica, grupal ou individual, pode ser um método, uma técnica adequada para criar esse mismatch, essa desproporção suficiente para fazer parte de terapias, métodos de apoio mental, produzindo esse efeito de esquecer no sentido de desvincular a memória
com as emoções. E se for assim, se esse efeito poderia ser aumentado integrando técnicas corporais, como, por exemplo, sensórico-motoras? Essa é a minha pergunta. Não sei se vocês têm perguntas ou comentários já por fazer. Peraí, vamos só entrar Esse, novamente aqui. Você quer aquela primeira explicação que você deu dos 3 passos, né? uhum, Você quer saber se o mismatch, que é uhum, aquele momento em que você reconduz ao acontecimento, vamos dizer assim, uhum, com a possibilidade de um outro olhar, né? Se uhum. a constelação familiar oferece esse movimento do mismatch, Sim, que é justamente fazer uma nova reorganização neuronal sim. daquele acontecimento, daquele evento. Uhum. Seria isso, né? Sim, seria isso. Sim. Essa foto era como, eu fiz uma vez um workshop sobre compulsão. Sim. Eu tenho um problema com açúcar, por isso eu. Ah, Então, interessante, isso aqui. Sim, essa é interessante. a pergunta. Eu acho que tem indicações que o mesmo acontece numa constelação. Esse mismatch, essa maneira de ver as coisas diferentemente, mas ainda a emoção é ativada. E Uhum. por isso sempre temos o contato com o cliente, sempre mesmo dentro da constelação vamos a retomar, voltar ao cliente perguntando você como está, você qual é que você percebe, se Uhum. você pode, se essa história que os representantes estão falando tem que ver com você. Então, isso é como justaposição, né? Uhum. Você vinha com uma ideia, agora o que você está vendo e também experienciando, porque se você observa a sua constelação, você está dentro, né? Não é somente observar, é com todo o corpo. Então, eu acho que isso também é uma maneira de fazer esse jogo. Uhum. Memória original, nova perspectiva. Memória Sim, original, nova perspectiva. sim. E Como uma guiado com a ressignificação. confiança do cliente, e com o grupo também, que é uma atmosfera que não tem nada a ver com o evento um, agravante, porque normalmente tem sido uma memória desagradável de um evento no qual o cliente era sozinho. Então, essa conexão com outras pessoas que, que aportam a sua empatia também faz parte do processo, acho. Porque senão não se pode abrir a outras perspectivas se estão em estado de defesa. Então, essa atmosfera também ajuda muito, acho. A Uhum. confiança no facilitador, mas também o efeito normalmente é mais elevado num grupo por essa empatia grupal. Uhum. E você acha que esse mismatch, por exemplo, ele pode acontecer por si só, né? O cliente faz um movimento e acontece, ou às Uhum, vezes depois ele precisa de um acompanhamento de um terapeuta como uma terapia breve, por um uhum. pequeno período de tempo para que ele possa haver essa digestão. O que que você pensa sobre isso? Eu acho que é possível, as duas coisas são possíveis. Que é como eu me lembro de momentos que todo grupo nota que se abre uma porta, né? Uhum. E se abre essa porta no cliente. Esse, é isso.
Uhum. Então, isso pode acontecer no mesmo momento, mas eu acho que você queria dizer que também pode ser depois de um tempo e dizer que depois da constelação, certo tempo vai levar para que as informações entram. É, é Aham. que como se ele precisasse de uma digestão, Sim, né? E digestão. essa digestão pode ser feita Metabolizar. sozinho Aham. ou acompanhado com um terapeuta, mas é Sim, uma terapia breve. É, sim. é, é porque, às vezes, eu sinto muito os clientes muito mentais. Então, Uhum. é difícil deixar com que chegue no corpo a sensação, sabe? Sim, Ainda estão querendo uma historinha sim. linear, algo, Uhum. né? Algo assim com começo, meio e fim. Então, às vezes vem muita gente assim. E aí Uhum. precisa um pouco dessa cessação da fala, vamos dizer assim, para Sim, entrar na emoção, né? sim. Sim, do cérebro ao resto do corpo. É isso, né? Sim. Ou esse fluxo de energia, que também pode ser, que o cliente disse, o que você percebe e disse que está processando alguma coisa, está acontecendo dentro de mim, né? O brilho dos olhos. Sim. Bom, tem mais comentários ou ideias? Como poderíamos encaixar o nosso método nesse padrão? Boa noite. Boa noite. Eu não sei se a Flávia está falando alguma coisa aí com a gente. Eu ia pedir só para ela parar um pouquinho de compartilhar para a gente conversar um pouquinho. Assim, Ela ok. volta. Boa noite para todas, né? E todos. E muito feliz da Suzane estar aqui com a gente de novo, né? Muito bem-vinda. E eu fiquei um pouco com uma dúvida com relação às memórias celulares, né? Porque o que você está falando é que esse evento, né, o evento vivido, até podemos dizer como chamar de trauma, vamos dizer assim, ele está dentro, ele fica alojado essa memória nas nossas células do corpo. É disso que você está falando, né? Aí Uhum, o trabalho é como fazer essa separação ou tirada ou limpeza, não é? uhum, Essa memória. uhum. Aham. Tá. Tem uma pessoa perguntando qual a finalidade desse grupo, né? Roseni, perguntando para você, Flávio. Eu É, queria apresentar isso, o que eu li, para saber o que vocês acham, porque é uma coisa que vem de outro tipo de terapia. Mas eu acho que poderíamos talvez utilizar essas ideias por nosso trabalho para comprovar o que estamos fazendo. uhum. Ah, só um minutinho, Suzane. A Yara, né, Yara, esse grupo aqui, ele é do projeto ASAS, né, que é Atividades Sistêmicas Abertas. E nós temos o objetivo de divulgação da diversidade nas constelações, tá? Então, todas as pessoas do mundo todo, né? Nós já fizemos inicialmente com a Isca várias apresentações, temos aproximadamente 30 apresentações de consteladores do mundo todo, do Brasil, né? E também o nosso objetivo é justamente estar livre dessa pressão burocrática das associações e poder acolher qualquer tipo de abordagem dentro das constelações sistêmicas. E hoje a Suzane Ronck está apresentando. E coincidentemente, ela vem para o Brasil. Por isso que eu coloquei aqui quem quiser informações do workshop, né?
E a gente sempre faz a inscrição pelo Simpla, é um evento online gratuito, e em que você também pode fazer suas perguntas para a Suzane, pode colaborar com observações, enfim. É um momento que a gente tem mensal para essa reflexão, tá? E então, bem-vinda, né? A Suzane vem para o Brasil quando, Flávia? Ela vem Em início abril. de abril, início de Ah, abril. Sim, o workshop vai ser um fim de semana, 5 e 6 de abril. 5 e 6 de abril. legal. Tá bom, Sim, obrigada. sim. O que eu estava querendo trazer das memórias celulares é no sentido de que as terapias ou as constelações que utilizam muito o corpo, elas também promovem muito mais rapidamente essa liberação das memórias celulares, né? Quer dizer, as Hum, memórias no corpo, uhum, né? A terapia que é muito assim, verbal, mental, tal, muitas vezes não alcança, né? Esse. uhum. É isso. Uhum. E nós somos os únicos que têm entendido que tem que integrar o corpo de alguma maneira, né? Sim. Sim, tá certo. Se vocês quiserem. Oh, tem mais comentários? Alguém quer colocar mais alguma coisa ou tem alguma pergunta sobre, inclusive a pergunta que ela fez, vocês acham que a constelação sistêmica ajuda nesse processo, né, de ressignificação do trauma, do acontecimento, do evento, enfim? Adriana, quer falar? Renute? Ah, não. Eu queria. Tem alguém falando? Não. Quero só fazer uma pergunta. Esse, como é que é o mesmo nome? Mismatch, é isso? Mismatch. Sim, É essa reconsolidação da memória? Ou sim. é apresentação? Não, o mismatch é, segundo o Bruce Ecker, como ele descreve o processo interno que tem que acontecer para que uma memória seja desvinculada da emoção. E como se apresenta esse mismatch? Isso depende da terapia. E o que eu gostei muito é que ele fica com a sua hipótese aberto. É dizer, ele não diz, ah, é a minha terapia, senão tem várias coisas. Sim, isso. Se vocês quiserem, e já não tem mais pergunta, eu poderia mostrar para vocês um ritual de bater os pontos de acupuntura, se vocês quiserem, Eu acho para que a fazer um pouquinho de prática ao final. Suzane, Adriana eu quer acho que a falar. Adriana quer falar, é. Eu vou só pôr algumas colocações que eu achei muito interessante, que vem de encontro a algumas práticas que eu faço no meu atendimento. Quando você fala das memórias e que é, as células elas captam tudo, o sensorial e tudo mais, e vai te remeter e vai te levar, dependendo do gatilho, novamente aquele trauma. A gente consegue ver isso também na germânica, né? A gente tem o estudo das 5 leis biológicas, isso vem muito, que a pessoa, quando volta ao trauma, você consegue desfazer. Eu acho isso muito bacana, muito incrível. Eu não sei se vocês conhecem uma técnica que chama Emotional Code. Não. Tem um livro que chama Emotional Code e The Body Code também, que fala do trauma e de como as memórias e as energias ficam presas no nosso corpo. Eu também me utilizo um pouquinho dessa técnica. Eu fiz um curso, sobre isso, que eu acho que é fantástico também, que fala, né, da capacidade do nosso corpo, é,
não digerir a emoção, né? Então, ele não libera emoção e nós acabamos vibrando cada vez mais naquela emoção que está presa dentro da gente. E eu percebo muito nos atendimentos, eu tenho um para-raio para chamar muitos clientes que são muito mentais, então eu percebo no meu atendimento, eu sou uma pessoa muito emoção, mas eu atraio muitos clientes mentais. E aí eu percebo muito quando a pessoa está indo totalmente para o mental, que eu preciso muitas vezes acalmar e fazer a pessoa se reconectar com o emocional dela. E eu tenho um ganho gigantesco, porque a pessoa fala: ai, agora eu senti, Uhum. agora eu percebi. E quando isso acontece, é aquilo que a Flávia falou. A pessoa precisa de um tempo de digerir essa emoção no corpo dela. E é incrível isso. Então, se você precisa de mais um aval, eu acredito muito, sim. Está muito Uhum. alinhado ao que eu penso, que eu pratico e que eu acho que é um caminho muito grandioso aí para a gente explorar. E a Uhum. gente tem muito resultado. Então, Uhum. era isso. Se eu podia ser um É pouquinho. isso o que se precisa nesse mundo, né? É. Se eu podia ser um pouquinho de contribuição, era sobre isso. Muito obrigada. Suzane, eu queria também que você falasse um pouco, né, dessa forma, né, de constelação que você está desenvolvendo e está estudando, né, e está Hum. afinando, como você já fez aqui no Brasil e eu participei, então eu sei do que você está falando, né? Mas para as pessoas que não sabem, assim, Eu- um pouco desse seu estudo que você está Uhum, uhum. fazendo. Ok. Eu tento de integrar esses novos resultados da ciência na constelação e essa caixa preta do ser humano, que já sabemos muito do que a memória não fica somente no cérebro, mas em todo o corpo. Eu trabalho com representantes dos recursos corporais, das partes do corpo que recebem, que guardam gravam essas memórias. Então, eu trabalho com reflexos infantis por o movimento, porque com o movimento a criança aprende, e com o movimento ela faz as suas primeiras experiências. E também trabalho com hormonas e neurotransmitters, porque todos temos nosso individual bioquímico cocktail, que estamos acostumados e sempre queremos ter alguma coisa que vá nessa direção. E também trabalho com fáscia, porque nas fáscias, que são as grandes estruturas, essas grandes linhas das fáscias, elas conservam também a memória e o estresse. Já se sabe que tem os fins dos nervos nas fáscias que dão as sensações inteiras e que combinam como o nosso sentimento, como nos sentimos no nosso corpo. E também se modela a postura através das nossas experiências. Então, eu acho que essas representações são úteis porque podem nos contar coisas de eventos muito no início da infância que nem nos podemos lembrar porque já ainda não tínhamos palavras. Então, eu trabalho com isso. E por isso me interessa tanto essa investigação sobre emoções. Como na ciência
afetiva se chama, que Lisa Feldman Barrett, por exemplo, ela fala como se construi, como começamos a sentir, e depois vêm os conceitos e as palavras. E eu acho isso como uma ajuda pelas pessoas, por nós, porque aqui estamos e temos sobrevivido. E é por isso, por nossos recursos corporais, que tem aguentado tudo e gravado tudo ao mesmo tempo. E é isso que eu queria também fazer, experimentar no workshop. Os estados do sistema nervoso, cada um tem diferentes maneiras de ficar no seu estado adequado por uma situação. E também com esses recursos. Uhum. Sim. É um tema grande. Eu só queria hoje falar do mais novo que eu achei, que trouxe no meu caminho. Alguém mais teria alguma pergunta, alguma colocação? Flávia, boa noite, tudo Boa bem? noite. Giovanni, obrigado, viu, pela tua profunda pesquisa. Assim, eu só queria fazer uma observação geral que eu estou ouvindo tudo isso, para mim é isso o campo, exatamente isso. E essas diferentes linhas de pesquisa são como rios, né, Flávia, que estão levando para o mesmo oceano. O oceano é um só, né? E esses são vários rios. E é impressionante como a convergência está acelerada e está assim, sinérgica, estão chegando em conclusões complementares, idênticas, né? Eu fiz algumas especializações com o Gabor Maté, com o Peter Levine, que foi citado aqui, né? Plataforma que eles disponibilizaram, o Bessel também, Van der Kolk, que é uma pessoa... É impressionante como, graças a Deus, que esses rios estão convergindo para esse oceano de essa grande fonte, mas tudo que você está trazendo, Suzane, é isso, né? E a questão corporal, ela é muito essencial, né? O próprio Bert, ele sempre valorizava muito isso, ele chamava de imagens também. E eu tenho só para concluir, eu tenho duas palavras que eu gosto, que é a descristalização, né? E essa da digestão, eu tenho uma que é o assentamento. Isso precisa de um tempo, porque a alma, ela é muito profunda, esse movimento na alma. E Uhum, depois, lá na frente, a mente vai nos ajudar a compreender um pouco mais. Mas, uhum, realmente, a quantidade de pessoas que vêm com a mente na frente é impressionante e eu compreendo isso como um mecanismo de defesa, de cristalização, né? Eu precisei de alguma explicação na minha vida para lidar com aquilo. Então, até aquele momento, aquilo me ajudou de alguma forma até a sobreviver. Mas quando você entra no campo com a sua alma, a alma é o oceano, né? Então, eu fiquei muito feliz de ver toda essa apresentação, essa convergência. Obrigado, Suzane, Flávia, Jeca, por trazer sempre essas pessoas maravilhosas aqui. Eduardo, o Stephen Porges, que inventou a teoria polivagal, é muito amigo do Bessel van der Kolk. Ah, E eles fazem coisas juntos. Porque, claro, o que o Porges disse é que se queremos sair da parálise ou da ativação demais, precisamos sinais no nosso afora de outras pessoas para que nós podemos sentir seguros. Isso é o mais importante. O ser humano só pode aprender e conectar quando se sente seguro. Então, isso também nós fazemos nas constelações, que nós oferecemos um espaço seguro. Uhum.
Isso mesmo, obrigado. Dani, deixa eu só, é que eu estou tão impactado com o trabalho que eu fiz com uma pessoa agora, só queria falar um minutinho. Eu coloquei ele diante de um representante da morte, da droga, e do momento que ele teve a overdose, quase morreu quando o filho nasceu. E ele estava lá paralisado. Então, é impressionante como ele agora pode olhar para isso de uma forma totalmente diferente. Ele ficou tão impactado que ele não conseguiu dizer nenhuma palavra, mas ele introjetou tudo. E eu tenho certeza que ele aqui iniciou um movimento na alma dele muito diferente de tudo aquilo que ele sempre ouviu dizer sobre ele mesmo, o que ele disse ele mesmo. Mas ele Uhum. demorou um tempo. Eu tive que fazer um trabalho assim muito forte no corpo dele até que ele desligou da mente e entrou naquela, né, de frente para a morte, de como ele quase fez isso através da droga. E no momento em que ele teve a overdose, o filho dele estava nascendo. E algo acontece aqui que é um mistério que trouxe ele à vida, né? Esse filho cha- foi uma chamada para ele. E agora ele vai ressignificar tudo isso. Eu tenho certeza. Ele saiu hoje, eu tenho certeza que ele vai se ressignificar, né? E claro, e dar um pouco de assentamento para ele, um pouco de tempo para ele, um pouco desse suporte que a Flávia fala que é necessário por um tempo. Mas foi muito impressionante essa experiência. Eu saí dessa experiência e vim para cá. Eu tô com ela muito no meu campo ainda e grato, né? Gratos por podemos estar a serviço disso, né? Muito obrigada. Obrigado a você, Suzane. Agora já não temos tempo para a minha prática, mas eu quero falar dessa mulher porque também eu fui muito impressionada do seu livro que se chama em espanhol, eu achei no Peru, Esta herida não me pertenece, esta ferida não Hum. me pertence. E é uma psicóloga americana que vem da República Dominicana e ela também observou na sua psicoterapia que com traumas geracionais, às vezes já não tem mais remédio só falar. Então, ela desenvolveu rituais e práticas corporais para poder manter-se bem com o cliente numa situação que ela descreve como uma atmosfera densa que não se move mais nada e que se sente que não é somente o problema do cliente, senão tem várias gerações de trás. E esse ritual que eu queria fazer com vocês para mostrar a técnica de bater é para trabalhar por você, para desvincular desse trauma geracional, mas também para os antepassados que não tinham remédios nas suas vidas, nas suas situações, como trabalhar isso o que eles viveram. Mas, bom, a próxima vez. Eu vou colocar aqui no chat o nosso Linktree, para vocês, se quiserem ver os outros encontros, se quiserem participar do grupo do Projeto Asas. Esse encontro de hoje foi gravado, então depois eu vou disponibilizar no YouTube e sempre envio o link para quem quiser assistir novamente ou quiser compartilhar, fiquem à vontade, tá bom? E essa prática que a Suzane se disponibilizou a fazer, né? E hoje não deu tempo. Se vocês quiserem, a gente entrando no grupo de estudos, a gente pode, né, Suzane, agendar um dia para fazer. Eu já coloquei aqui o link, né, do WhatsApp, dessas informações do workshop e do grupo de estudos. É o mesmo, tá? Esse grupo de estudos a Suzane disponibiliza voluntariamente um encontro mensal ou bimensal, né? Agora realmente já são
1h30 na Alemanha, né, Suzane? Tá tarde já, tem que dormir, né, querida? Faz tarde, sim. Muito obrigada e Então, a boa gente noite a todos. agradece, eu e a Angélica Ver-os no Brasil agradecemos. em pessoa. Em, em pessoa, em abril do ano que vem, você estará Sim, aqui, não é verdade? sim. Muito bom. Quero agradecer muito a Suzane, né, mais uma vez, assim, porque é muito crescimento, né, muito avanço, assim, nas conversas e a gente vai agregando, vai avançando, vai aumentando o nosso campo de visão, né, como trabalhadores das constelações e, às vezes, confirmando, né, Eduardo, assim, confirmando o que a gente já sentia, né? E aí esperamos você aqui de braço aberto, Suzane, no Brasil, viu? Muito bem-vinda. E obrigada a todas, viu, que estão Já aqui. tenho saudade. Ah, saudade. Ah, sim. Então você Saudade. está bem brasileira, você tem saudade. É, que bom. Então, nosso projeto Asas, né? Eu e a Maria Angélica, a gente organiza e sempre, todo mês, em alguma data que a gente, de acordo com a pessoa que é o convidado, a gente informa vocês pelo e-mail cadastrado no Simpla ou pelo grupo do WhatsApp, tá bom? E a gente vai se falando, então, queria agradecer. E no próximo encontro, a gente, 2025. Boas festas para vocês, bom novo ciclo, né? Que 2025 a gente se encontre, compartilhe muitas experiências e assim, é um sonho que a gente teve, né, Jeca? E a gente Sim. então É. continua Estamos assim, vivendo o sonho. estamos vivendo um Estamos sonho. vivendo, já estamos na realidade do nosso sonho. Exatamente, firme e forte nesse projeto Asas. Todos esses passarinhos que estão atrás de mim aqui, olha, são É, todos tem um monte de passarinhos passarinho. que voam e compartilham essa diversidade, né? Esse campo sistêmico tão grande, cheio de tantas teorias, tantas abordagens, tantas experiências, né? Sim. Muito obrigada, viu? Uma boa noite. Obrigada. Tá Tchau, bom, Bom gente. tchau. Natal e bom Ano Novo para todos. Boa noite. Beijo. Beijo. Tchau.